Ministério da Cultura apresenta Vista aérea de uma mata com palmeiras e um rio sinuoso. Agora, de dentro de um barco que navega, a vista da margem ao longe. Na tela, a história dos primeiros tempos do Brasil confunde-se com a história do açúcar. Entre os séculos XVI e XIX, conjuntos de engenhos de cana foram instalados em quase todo o litoral brasileiro. Muitos ficavam na Bahia. Foi nos engenhos que se formou a Sociedade Patriarcal Açucareira. A fortuna do ouro branco, o açúcar, veio às custas da exploração de pessoas negras. A história dos primeiros tempos do Brasil confunde-se com a história da escravidão. Vista do barco, uma grande igreja barroca cinza, deteriorada. Eu sou filho, eu sou neta de Aruã. Uma dezena de negros na areia. Encenação numa praça. Um soldado aponta uma arma para um escravo acorrentado. Quem canta é uma senhora negra com ojá branco e guia no pescoço. Eu sou filha, eu sou neta de Aruanda. Juvani Neri Viana Jovelino. E a Lorixá do Quilombo Caonge. Filha de índio, que minha bisavó era índia. Eu sou filha de África, que meu bisavô era africano. A minha mãe descendente de África. E sou filha de português também, porque meu pai era descendente de português com africano. Em tela preta, TVT apresenta cenas sobrepostas em preto e branco. Close de um olho se abrindo, 10 mãos unidas, vista aérea de uma cidade. Mãos destapam os olhos de uma jovem negra que nos olha séria. Flores desabrocham em imagens aceleradas. Casas numa comunidade, jovem branca nos olha e sorri. Detalhe de uma palma da mão com dezenas de linhas e rugas. Sobre a palma, aparecem as letras de forma uma a uma, do título à flor da pele, Quilombo de Caonge. Vista de cima, uma longa estrada de terra corta a mata. Vale do Iguape, microrregião do município de Cachoeira, Recôncavo Baiano. No século XIX, a cultura canavieira estava em declínio. Proprietários abandonavam seus engenhos. Durante esse processo, surgiram 17 comunidades quilombolas nessa região. Elas existem até hoje. Quilombo Caonge. Vista superior de poucas casas entre a vegetação. Uma mulher negra anda com um menino em rua de terra. Eu sempre digo que o pior dia pra gente não foi o dia 13 de maio de 88, foi o dia 14. Dia 14. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, em 13 de maio de 1888. Porque até o dia 12 tinha uma boa alimentação, porque o senhor de engenho precisava de alimentar os seus animais, como ele chamava, né? Ananias Neri Viana. Mas a partir do dia 14, terminou tudo. Terminou. Quilombola ativista. Alimentação, eles não tinham mais alimentação e aí tiveram que se virar, né? E aí deixaram totalmente abandonado, que até hoje eu pergunto, que escravidão foi essa que foi abolida? Que foi uma farsa abolição? Porque você não vai abolir ninguém para depois você deixar totalmente abandonado, sem alimentação, sem sustentabilidade nenhuma, sem saúde, sem educação, sem nada, né? Então, não é não aboliu ninguém. Os nossos ancestrais, eles mesmos que se aboliram. É negro e está numa varanda. Importante isso, porque a gente busca sempre o passado dos nossos ancestrais para atualizar o presente com os filhos, netos e bisnetos dos nossos ancestrais. Eles foram ser individualizados a partir do momento que arrancaram eles da África para cá para servir de escravo, né? Porque até lá eles eram muito coletivamente. E é isso que a gente tá fazendo hoje. A gente buscou, mesmo sem o sistema perverso querer, a gente foi buscar essa harmonia coletiva entre as pessoas das comunidades, né, para a gente fazer uma transformação e dizer para o mundo que o novo modelo de desenvolvimento é possível. Lagamar do Iguape. Sob o céu azulado, o imenso lago com montanhas ao fundo. No início dos anos 2000, as comunidades do Vale do Iguape se organizaram para obter a certificação quilombola pela Fundação Cultural Palmares. E seguindo o ideal de organização coletiva, criaram o Conselho Quilombola da Bacia e Vale do Iguape. Nesta época, foi criada por demanda popular a Reserva Extrativista Resex, da Marinha da Baía do Iguape. A gente ia discutir com a comunidade. E aí
aí veio na ideia, vamos formar um conselho, porque são muitas comunidades, a gente não vai ter condições de dar perna nesse negócio. Selma Para a gente Santos. conseguir algo dentro das comunidades, né? A gente precisava, além dessa forma, desse trabalho que os nossos ancestrais já tinham deixado para a gente precisava também nos organizar de forma coletiva para que chegasse algo dentro das comunidades. É negra, liderança quilombola, Engenho da Ponte. Formar o Conselho Quilombola com titulares e suplente, né? Começamos primeiro com 5 comunidades: Caunge, Calembá, Dendê, Engenho da Ponte e Engenho da Praia. Aí as outras, quando foram recebendo a certificação, foram fazendo a mesma coisa, o mesmo processo. E aí elegeu o Conselho das Comunidades Quilombolas. Esse conselho se reúne, desde quando foi fundado, se reúne mensalmente, né? Todo do final do mês, domingo de cada final do mês, a gente se reúne em comunidades diferentes, rotativas as reuniões. Cada mês uma comunidade diferente para todos conhecer os problemas de todos e todos ajudarem a todos. É dessa forma que a gente acredita que a organização coletiva flui. Rapazes jogam bola no gramado entre poucas casas. O Conselho Quilombola hoje, ele é formado dentro dessas 18 comunidades, 4 titular e 4 suplentes. Se tiver 2 homens, tem que ser 2 mulheres. Se tiver 2 jovens, tem que ter 2 idosos. E assim a gente consegue trazer vários benefícios para a comunidade. A gente tem hoje a energia, foi através da organização do Conselho Quilombola. A gente tem água para todos, através da organização do Conselho Quilombola. Projeto de construções Minha Casa Minha Vida, núcleos de produções como núcleo de ostra, núcleo de apicultura, núcleo de azeite de dendê, núcleo de artesanato, núcleo de turismo, vários benefícios que as comunidades têm através da organização. Para além disso, a questão de formação. A gente faz muita formação política, na verdade a reunião já é uma formação política. Ananias. E a gente discute muito a questão da sustentabilidade das comunidades. Selma. Algum tempo atrás, dentro dessas comunidades, se as pessoas viessem ou da roça ou da mariscagem, né, com um balaio, com um cofo na cabeça, que é o que eles utilizam para ir para a mariscagem, né, cheio de marisco, as pessoas se escondiam porque tinha vergonha. E hoje as comunidades você não vê isso. Se vocês vierem encontrar as pessoas vindo da mariscagem, as pessoas se sentem importantes porque sabem, o que é ser reconhecido, o que é dizer eu sou marisqueira de profissão, e tenho algo, como eu estou colocando para você, eu sou marisqueira de profissão, mas estou cursando um curso técnico de formação. Então, assim, isso para a gente, para além de nos organizar de forma coletiva, nos dá o empoderamento, à questão coletiva. Então, assim, o Conselho Quilombola, dentro dessas comunidades, ele tem um papel fundamental. Mas a gente precisa fomentar ações real dentro dessas comunidades quilombolas. Projetos reais dentro dessas comunidades quilombolas. Para eles se sentir bem dentro da reunião do Conselho para discutir as políticas públicas e a organização da própria comunidade e se sentir bem porque quando ele sai de casa ele tem alimentação na mesa para comer. As coisas têm que ser tudo conjunto com a outra, tudo ligado uma coisa na outra. Placa Rota da Liberdade, turismo étnico de base comunitária, quilombos Caunge e Dendê, estrada de terra ladeada de árvores. Um dos pilares da sustentabilidade é o projeto de turismo comunitário Rota da Liberdade. O Rota da Liberdade ele surge a partir do Conselho Quilombola da Bacia e Vale do Iguape e a partir do projeto Agente Cultura Viva, onde trabalhava justamente com Juscelene Viana Jovelino. Comunidades, e os jovens eles tinham o papel de pesquisar sobre as atividades culturais da comunidade, sobre pesquisadora e marisqueira das comunidades. Então, o Rota da Liberdade ele surge a partir desse potencial. Ela é negra. Identificados por esses jovens. E eu estou no Rota da Liberdade desde a sua formação. Fizeram um mapeamento das parteiras que tinha dentro das comunidades. Fizeram um mapeamento daquelas pessoas que sabiam as rezas, que são aqueles griôs que sabiam rezar. Uma idosa negra. Que trabalhava com chás, com xarope, com essas coisas todas. Tá vendo que já tá ficando feio? Ele fica verdinho, bonitinho. Colhe folhas de um arbusto. Gibão, Maria Preta e Capim Santo. Aí eu pego tudo para fazer o xarope.
aprendi com minha avó. Maria Valdelice Mota, Dona Vadé. A mãe dela veio da África. E disse que lá, quando estava tudo tossindo, fazia xarope de cuia no mato. Aí ela apanhou, ensinou, a mãe dela ensinou para ela. Eu conheci minha bisavó e meu bisavô. Benzedeira, 97 Aqui anos. dentro das comunidades a gente se cura com isso, mas ninguém sabe. Dona Vadé anda pela estrada com capim-santo e outras folhas. O turista come cacarajé, come muqueca, não sabe como é que o azeite de dendê é feito. Que é feito de forma artesanal ainda. Imagem da palma. Não sabe nem de onde é a palma. Um casal carrega a rede na água. A questão da pesca, a questão do costurar a rede. E mapear de que é que as comunidades sobrevivem. Numa casa de taipa, um homem descasca mandioca. Casa da farinha. Foram vários e vários os roteiros que nós já fizemos e várias tentativas, porque para a Jusilene. gente chegar a ter um roteiro, primeiro nós colocamos todas as atividades no papel e depois nós fazemos o papel não só do contador, mas também do visitante. Então, a comunidade apresenta para a comunidade o que é que nós temos para oferecer para o visitante. E foi dessa forma que nós criamos o nosso primeiro roteiro na comunidade, que foi o roteiro dia a dia. Um homem puxa uma cordinha e liga um motor que aciona um moedor. A gente mostra o turista como é que faz a farinha. Mandioca no moedor. No final ele tem que ver quando é a farinha pronta. Uma mulher peneira mandioca moída, apertando-a com a mão. Outro homem põe fogo na lenha e enfia dentro de um forno no chão. Logo acima, a farinha secada. Se a gente mostra ele como é que faz o azeite de dendê, no final ele tem que ver quando nada o dendê pronto. Uma mulher soca a semente de dendê num pilão e numa bacia mistura ervas na água. Aqui é a folha da alfavaca, que é uma folha que a gente coloca pensando exatamente no processo respiratório. Rosângela Viana Jovelino, professora. Aqui a gente coloca a folha do Kyoyo, que é uma folha descongestionante, pensando exatamente no estômago, para que as pessoas consumam o azeite e não sintam mal-estar. Põe a erva na bacia. E aqui a gente coloca a folha da aroeira, que é exatamente uma folha anti-inflamatória. Ou seja, se já tiver inflamado, desinflama. Se não tiver, também não vai inflamar. Joga-a na bacia, que ferve ao fogo, e pega a garrafa de dendê. Esse azeite aqui, o azeite de dendê artesanal da nossa comunidade. Você pega um azeite desse e faz uma moqueca. Você sente um sabor maravilhoso que não vai estragar o seu peixe, não vai estragar sua ostra, não vai estragar seu acarajé, não vai estragar nada que você comer com isso. Vista superior do rio entre a mata. Então, aqui nas comunidades, as comunidades tinham um grande potencial de ostra, desde os nossos ancestrais. Mas eles criavam, na verdade, a ostra nas camboas. Bambus cortados num barco. Ela é no rio, ela é feita com bambus, porque a gente tem a de camboa, mas a ostra de dúzia a gente não tinha, não sabia como trabalhar essa ostra de dúzia. Jorlane Cabral de Jesus, agente de crédito. Junto a um homem, põe a rede de ostras sobre a mesa. Esse projeto, junto com o Conselho Quilombola da Bacia e Vale do Iguape, a gente conseguiu esse apoio, né? Foram criadas várias famílias. Quebra as ostras com facão. Lidar com esse trabalho e no qual esse é esse professor. De 64 famílias que trabalham no cultivo. Newton Nogueira Silva, liderança comunidade do Dendê, ostreicultor. Aí a gente reúne, a gente trabalha na coletividade, que a coletividade aqui, sempre que bota as coisas pra frente, é coletividade. No negócio de eu, pra mim não dá. E a gente vai, né, brincando, cantando. Continuam a abrir as ostras. Que toma cachaça, toma lapada. Que gosta de comer uma farofa, traz uma farofinha. Trabalha muito o dia todo e nem parece que trabalhou o dia todo. Quando eu vejo alguém com a cara assim, o que é que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Não tomou café hoje não? O que foi? Aí, pronto. Mas aí a gente procurou uma estratégica, né? Como levar essas ostras ao mercado. Eu já Jusilene, fui para Maré com meu pai da gente tirar 80 a 100 quilos de ostra e não ter a quem vender. Jorlane, Aqui já está a ponta de comercialização. Então ela já vem para esse lote aqui. Que não adianta a gente trabalhar e não ter solução. E isso chama-se qualificação, né? Então, gestão e organização coletiva. E faz muito parte da nossa história aqui dentro da Bacia e Vale do Iguape. A organização coletiva é fundamental. detalhe da ostra aberta. Com uma faca, ela solta o molusco cinza e pinga gotas de limão. E isso é a fonte de renda que a gente tem. É isso que a gente vai colocar em uma feira, quando os turistas chegar,
e que continua essa feira até hoje. Ananias. Todos os roteiros que tem aqui tem uma feira. E essas feiras são produto das outras comunidades, das outras localidades, que trazem seus produtos para vender e o próprio Rota da Liberdade comprar para comercializar. Toalhas no varal. Aqui no dia a dia a gente costuma arrumar quando a gente tem visita. Adriana Ferreira Viana. Aqui tem o Rota da Liberdade, assistente social e artesã. Do mundo todo. E pra gente receber, a gente decora. Não costuma as pessoas chegar e tá tudo desarrumado. A gente costuma organizar tudo, decorar tudo com tecidos. Quando a gente coloca as canecas, primeiro a gente coloca os Exu. É quem abre os caminhos para tudo. Para depois vir os orixás. Então aí a gente coloca sempre a dos Exu. Quando tem, a gente coloca sempre a dos Exu na frente. Aí depois vem os orixás. Organiza as canecas na mesa, junto às toalhas bordadas e garrafas. Mostra uma camiseta, Rota da Liberdade, turismo étnico de base comunitária. Na mesa, frascos de xarope quilombola e banho de rosas. Bolou nossos roteiros aqui e convocou várias agências de Salvador, inclusive aquelas agências famosas de Salvador, para vir conhecer os nossos roteiros, para validar os nossos roteiros. Pagamos transporte, uma van, pagamos alimentação aqui, que foi um prato típico que é ostra, né? E eles vieram. Aí vieram para validar. No final da avaliação, só teve uma agência que era nova naquele momento que disse que queria o roteiro. Os outros tudo disse que não queria o roteiro porque o turista não vinha para aqui para ver isso. Aí, poxa... E aí muita gente se desanimou. Aí nada aqui não desanima nada, vamos que a gente vence, que a gente vai vencer. Aí a gente começou a divulgar um folder naquele momento em 3 idiomas e sair jogando pelo mundo todo. Quando as agências ligavam para uma agência no Rio, em São Paulo, ou então em outros países, os pessoal, eu quero ir nesse lugar. Em uma placa de palha. Eu quero ir nesse lugar, todo mundo quer ir nesse lugar, pronto. Seja bem-vindo. Welcome. Ostras são abertas. Todos os anos, em outubro, o Caonge cedia a Festa da Ostra. Em 2022, aconteceu a 14ª edição. A Festa da Ostra, ela surge justamente com esse intuito, de fazer os ostreicultores divulgar e vender a sua produção, que é uma produção, na verdade, muito grande. Com bocas e panelas sobre fogo no chão. Todas essas agências é parceiro, todos eles. Vêm aqui, das grandes às pequenas. Vem aqui porque o turista quer ver uma coisa diferente. Mulheres com ojás servem feijoada e ostras. Pra gente é uma felicidade, porque a gente está escoando nosso trabalho, a gente está mostrando pro brasileiro que a ostra Jorlane. É um produto limpo, justo e saudável. É um produto que as pessoas veem, degustam e gostam, né? Os restaurantes, né? Muitas pessoas entram em contato conosco, faz o pedido, a gente tem o trabalho de levar até essas pessoas. Então isso pra gente é gratificante, porque trabalhar e mostrar a solução. Turistas passeiam entre barracas. A festa em si não é só hoje dos ostreicultores, mas é uma festa onde você consegue comercializar tudo que você tem na comunidade, que você consegue trazer também outras comunidades, outros produtos para você tornar uma grande feira de economia solidária. Então a Festa da Ostra, para mim, é você hoje mostrar a verdadeira identidade das nossas comunidades quilombolas. É você juntar tudo que a comunidade quilombola tem, de bom, de belo e de justo. Bolsas de trançados de fibras. Nós vamos para o mato, colher a palha, a gente traz para casa, cozinha, depois que ela escorre, a gente abre, que a gente chama de enrolar. Quando ela seca... Edeuzulita Conceição Santos, artesã. Mostra tiras de palha. Secar mais uma vez e aí a gente tece. Depois que tece, a gente faz esse processo aqui. Blusas com apliques de fuxico e búzios. Município de Entre Rios, né? Aqui são fitoterápicos. Onde... Nayane Virgens da Silva. Com o doutor Augusto Quinteiro. Autônoma. Somos quilombolas, os ancestrais já usavam ervas, né? Eu sentia uma coisinha, ia no quintal, fazia o chá e tomava. Aí ele veio fortalecer mais nosso conhecimento sobre isso. Bonecas de pano. A nossa cultura, que é o nosso afro-brasileiro, que é o candomblé, que é através das miniaturas dos nossos orixás. Temos ali também... Roquineia Lopes Bucão, professora e artesã. Bonecos de palha. Grupo Negro Fugido.
Turistas filmam a encenação de homens com fuzis e saia de palha, que correm de um capataz fardado. Um grupo que conta a história afro-brasileira, o sofrimento dos negros que foram sofridos, trazendo essas gerações e gerações. Esse grupo Negro Fugido, ele é único, exclusivo do distrito de Acupe de Santo Amaro da Purificação. Os de saia dançam ao redor de negros sem camisa, ajoelhados. O capataz, de chapéu, cinturão de balas e chicote, empurra os de saia de palha. Aqueles sem camisa agora dançam em roda. A multidão em volta filma com celulares. A criação da Festa da Ustra foi uma atividade pensada para o Caonde, mas eu acho que neles mesmos sabia a dimensão do que seria mais tarde. Miriam Feliciano de Barros. A Festa da Ustra para o Recôncavo, porque a partir daí... Liderança quilombola. O encontro das lideranças, que acontece no primeiro dia do encontro. E gestora social. Somos 42 quilombos, né? E que se reúne aqui no primeiro dia da atividade para discutir as políticas públicas voltadas para as comunidades quilombolas, em que a gente apresenta as demandas, apresenta o que foi... Negra de cabelos curtos. O que aconteceu de melhor nas comunidades, mas principalmente focando no que não aconteceu. Usa camisa estampada de abacaxis. Mas que ainda não está acontecendo e que a gente precisa ficar pautando o tempo todo para que essas políticas venham a ser implementadas nas comunidades. Quilombolas, terra, direitos e sustentabilidade. O encontro de lideranças das comunidades quilombolas do território do Recôncavo acontece anualmente desde 2014. Seu objetivo é atualizar a Carta Quilombola. Esta é uma carta que é feita a partir de demandas e a partir de conquistas. Elisete Silva. Entrega aos gestores públicos. Administradora. E educadora social. Esses nossos problemas. Negro e grisalho. De Acupe de Santo Amaro, território Recôncavo. E assim, ao longo do tempo a gente sempre teve as audiências, as conferências, né, territoriais. Miriam. Falando sobre a questão da sustentabilidade do meio ambiente, que a gente precisa discutir mesmo no Recôncavo, a partir das comunidades quilombolas. O desenvolvimento da maioria das comunidades quilombolas foi a partir da primeira carta quilombola que aconteceu em 2014 e que até hoje ela vem sendo o símbolo norteador das nossas ações. Na reunião, uma das lideranças femininas da mesa digita: Nessa avaliação a gente vê o que foi feito, os representantes quando vêm dizem assim, o que foi feito na minha comunidade nesse período de um ano, foi isso. Então, precisa tirar isso da carta ou acrescentar outra coisa? Moradores da comunidade. Da fonte, da chuva, nada. É o que está dando problema, porque eles estão sem. Depois que a gente só tá consertaram, eles não só tem água de carro-pipa. E da chuva? Da chuva. Da fonte, não. Não. A fonte, muitas fontes secaram por causa de que fazem divisa com outros terrenos e outros terrenos se mataram tudo. E isso foi o que levou as comunidades a se desenvolver. Senhora de Ojá. Isso tudo, de a gente se organizar, a gente conseguiu tudo que existe hoje dentro do nosso território. Dezenas de pessoas observam os tambores. Então, esse encontro a gente pode dizer que foi o acontecimento melhor que houve no Recôncavo para as comunidades quilombolas. Sentados junto à comunidade, turistas batem palmas para a Senhora de Ojá, com vestido rendado branco, que canta ao lado de outras duas. Embora a gente tenha programas como o Brasil Quilombola, em que explica Miriam. os deveres e direitos quilombolas, embora a gente tenha outras políticas voltadas para povos e comunidades tradicionais, essas políticas não são implementadas pelos municípios. Isso aí quer dizer que não estão nos vendo. E quando a gente faz uma carta e apresenta ao poder público, é uma forma de dizer, a gente está aqui. Fala, né? Nós, das comunidades quilombolas do território de identidade do Recôncavo Baiano, aqui reunidos presencialmente no 8º encontro de liderança deste território, vimos por meio deste documento fazer saber a todos os poderes públicos que nós existimos e resistimos na mesma luta travada por nossos ancestrais, na busca por reconhecimento e garantia dos nossos direitos.
Então, para a nossa comunidade, a gente conseguiu que a água fosse estabelecida, a gente conseguiu que a energia fosse, a rede elétrica fosse estabelecida, a gente conseguiu um trator, a gente conseguiu acesso a políticas públicas, como, por exemplo, projetos de editais, e a partir daí, hoje, a gente tem um respeito grande por todos os órgãos. Jaqueline de Jesus da Silva. Elas se juntam e trazem o poder público para um local. Agricultora. Reconhecem e têm acesso às nossas demandas. A gente sabe que tem uma probabilidade maior de sanar esses problemas das nossas comunidades. Ela é jovem e negra. Detalhe de tecidos com estampas coloridas e de mulheres preparando as ostras para os turistas. Barracas de artesanato de crochê. No pátio, lavam as panelas e arrumam a lenha. Uma jovem negra mexe com as mãos um caldo amarelado. Retira um pouco com as mãos em concha e coloca numa panela. Duas mulheres erguem um mapa ilustrado onde se lê: água, fonte de vida por todos os lados. Crianças, jovens e velhos gingam em roda. Uma senhora fala com Ananias. A senhora sabe escorregar no quiabo? Sei. Então Tem nem cara pra ver. Ela é bem magrinha e ginga dentro da roda. Escorregador! Usa um lenço azul na cabeça e uma guia de miçangas brancas. As crianças dançam perto dela. Eu acho que tudo isso que a gente faz aqui e que a gente fala, isso vem de uma dimensão muito grande, que é uma dimensão espiritual. Ananias. E que essa dimensão espiritual está incluído também As crianças dançam em roda. o espírito dos nossos ancestrais, que foram arrancados da África para servir de escravo aqui nessas localidades e que eles lutaram muito. Mão toca a água. Vocês nos fortalecem todos os dias. É em vocês que nós buscamos inspirações para tudo que nós fazemos hoje. Selma. Minha avó, ela antes de falecer, hoje eu tô com 42 e quando ela faleceu eu tava com 18. E ela dizia, eu tenho certeza que eu não vou estar viva, mas nessa comunidade vai ter água, vai ter energia. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando para chegar. E não foi diferente. A gente busca o passado de vocês e atualiza ao presente para dar continuidade na luta que vocês iniciaram. Se vocês não... Ananias no atabaque. E se quer me conhecer... Ao redor dançam mulheres, homens e crianças. Estou esperando vocês. Trabalho com Jusilene, sentada na borda do barco em movimento, olha ao longe emocionada, com olhos marejados e um leve sorriso. Toca a água do rio. Diretor de produção, Antônio Jordão Pacheco. Direção artística, Max Alvim. Direção e roteiro, Bruno Carneiro. Coordenação da pesquisa, Cris Braga. Pesquisa, Liliana Onosato, Kátia Klock, Lícia Brancher, Dauro Veras. Direção de fotografia, Poliana Costa. Técnico de som, Léo Conceição. Coordenação de produção e produção de set, Cláudia Ugolini. Assistente de produção, Joriane Cabral, Joca. Edição e logger, Paulo Alberton. Designer gráfico, Érico Dias. Trilha sonora, Lívio Trachtenberg. Assessoria de imprensa, José Maria Silva Moreira. Finalização, Laboratório Cisco. Intérprete e gravação de Libras, Rafaela 60. Roteiro de audiodescrição e narração, Bel Machado. Logos, Fundo Nacional da Cultura. Realização, Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. TVT.